Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Olá! Estamos com o nosso 10º episódio do Pod Castelo, a voz do direito. E hoje nós temos 2 convidados excelentes para falar de um tema que para você que está de casa pode ser dúvidas, podem ser sugestões, podem até mesmo... Me enrolei nessa parte. Vamos lá. O 10º episódio do nosso Pod Castelo, a voz do direito, está no ar. E hoje nós vamos falar de um tema para você daí de casa muito importante: saúde suplementar. Você sabe o que é saúde suplementar? Hoje você vai tirar dúvidas e aprender um pouco sobre esse tema tão importante com quem sabe. Estamos aqui com o Dr. Eládio Gomes, que é o presidente da Comissão de Saúde Suplementar da OAB, e a doutora Ana Carolina, vice-presidente da comissão. Gostaria de ouvir um pouquinho dessa trajetória de vocês nesse tema tão importante. Obrigado, boa tarde, Cristiane. A priori, agradecer pelo convite. Muito obrigado mesmo, em nome do nosso presidente, Dr. Jean Cleuter. A OAB agradece o convite e a OAB vindo até usando esse instrumento, essa ferramenta, para levar informação não só à advocacia, como também à sociedade. Doutora Adriana, doutora Caroline, pode fazer Sim. a apresentação? Bom, eu sou Ana Carolina Prado, sou vice-presidente da Comissão de Saúde Suplementar da OAB, e é muito importante essa contribuição e levar conhecimento à sociedade e aos outros colegas advogados que não atuam na área de um tema tão importante que hoje tem causado uma judicialização em massa. Doutor, a gente tem tido assim, muita dificuldade com esclarecimentos de consumidores que às vezes tomados pelo desespero, situações emergenciais. A gente sabe que os planos de saúde, né, para quem está de casa, a saúde suplementar, na minha interpretação, é a saúde privada, correto? Isso. Que é aquele plano de saúde que a gente paga. Então, muitas vezes, tomado pelo desespero por não conseguir, acredito até muitas vezes pelo aquele atendimento no SUS, na rede credenciada no SUS, afoga um plano de saúde que nem sempre, né, ele cobre determinados procedimentos. Então, assim, na vivência de vocês, profissional nessa área, quais são, assim, o índice de maior incidência de demandas jurídicas de saúde exigindo cumprimento? Cirurgia, atendimento? Qual é o público que mais procura vocês, na verdade? Antes da doutora aprofundar nesse assunto, eu queria fazer um preâmbulo e dizer que o grande desafio da saúde suplementar é equilibrar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade dos planos. Eu acho que essas duas situações têm que estarem juntas, ou seja, o acesso justo, né, da população, o combate às práticas abusivas e sem inviabilizar o sistema. Eu acho que tem que ver os dois lados também. Um dia desse eu encontrava um amigo meu muito experiente em direito administrativo e um advogado muito atuante, e os planos vão sucumbir, os planos não vão suportar. Quer dizer, eu acho que esses dois lados, a sustentabilidade dos planos de saúde também é muito importante, não só vendo o lado do consumidor, não só vendo o lado lógico, que é extremamente importante, do usuário, mas também o lado da operadora, o lado para que o sistema funcione, para que o consumidor tenha o serviço, receba, né, o serviço e a operadora consiga entregar. Doutora, pode... Complementando o que o colega falou, é muito importante essa questão da sustentabilidade, porque o próprio conceito de justiça, ele traz a ideia de equidade. Só que de uns anos para cá, não temos encontrado essa equidade. Por quê? O plano de saúde, ele é regido por uma lei de 1998, que é a Lei 9656. E essa lei estabelece todas as diretrizes e tudo que deve conter um contrato de plano de saúde. Só que muitas vezes o beneficiário, quando ele contrata, a realidade é que ele não lê. Ou se ele lê, ele não entende. E as operadoras querem vender, por óbvio.
Então elas vendem, eles contratam e quando vão usar, quando eles recebem uma negativa, eles não ficam satisfeitos. E às vezes eles querem exigir mais do que o plano oferece. Entram na justiça, conseguem uma tutela. Na grande maioria das vezes, o carro-chefe das tutelas é a realização de procedimentos cirúrgicos. Tivemos a fase das cirurgias bariátricas, que hoje a gente sabe que elas são divididas em reparadoras e estéticas. Muitas vezes as pessoas procuravam obter essa tutela por conta da estética e hoje a gente sabe que isso está muito interligado à saúde mental também. Depois nós tivemos o boom do transtorno espectro autista, que hoje em dia é das maiores judicializações, como você perguntou, é uma das maiores causas. Antes eram as cirurgias, hoje em dia são o transtorno espectro autista, com as terapias ocupacionais que eram negadas pelo plano. Toda vez que um beneficiário de plano de saúde que contratou um plano com uma certa limitação obtém uma tutela para ele ter acesso a um tratamento que não é previsto no contrato dele, ele reduz a capacidade econômica da operadora. A medicina ela avança numa velocidade muito maior do que o direito. Então, enquanto o rol está sendo estudado para ser alterado, o tratamento já tem eficácia, ele já foi prescrito por um médico para aquele paciente, mas aquilo não está no contrato dele. Então, ele obtém uma tutela e isso vai fazendo perder a qualidade do serviço da operadora, porque o poder aquisitivo da operadora, ele é um ciclo. A precificação do plano de saúde que hoje em dia nós pagamos, ela é feita por vários fatores. Ela é composta por vários fatores. É todo um estudo mercadológico que é feito. Então, toda vez que eu consigo uma tutela para uma cobertura que eu não tinha, eu faço com que esse ciclo ele pare. E a operadora vai caindo o poder aquisitivo dela, ela vai entrando em colapso e isso vai refletir no Sistema Único de Saúde, porque eu vou aumentar o valor da mensalidade do plano de saúde no ano seguinte, aquele beneficiário que já pagava com dificuldade não vai conseguir pagar e ele vai buscar o atendimento no SUS. Isso mesmo. Então, doutora, nesse sentido, os maiores desafios da saúde suplementar hoje é garantir o acesso do consumidor, né? Dar transparência aos contratos, de extrema importância, e manter o equilíbrio financeiro do setor. Eu acho que sim, né, é um tripé, acho que são os grandes desafios da saúde suplementar hoje para que a saúde consiga entregar, né? Porque eles as operadoras consigam entregar o que vendem, né? No caso, os avançados nos contratos. Sim, a gente tem, quando a gente comentou que iríamos falar sobre saúde suplementar, surgiram algumas perguntas, né? E algumas pessoas entendem que, eu estou pagando um plano básico. Muitas vezes você paga um determinado plano para você ser atendido, muitas vezes em consultas. Por exemplo, eu pagava um excelente plano, mas assim, eu como advogada, eu tinha consciência do que cobria e do que não cobria. Então, eu não posso exigir mais do que aquilo. Mas aí, o que aconteceu? Paguei justamente para aquele tratamento que eu precisava fazer e não tive. E aí eu busquei, através de uma tutela judicial, consegui, e eu já, na verdade, vai fazer 1 ano e meio que era para eu ter realizado uma cirurgia de um problema vocal e não fiz, por conta disso. E aí foram enrolando, exame, aquelas coisas. E a gente consegue enxergar, e aí eu fui ter uma conversa com a supervisora, a gente chegou a um nível de ter contato com a diretoria do plano e tudo, né? Até mesmo porque eu também estava atuando em causa própria. E aí, numa conversa, ainda está uma situação judicial, mas a gente teve uma conversa muito amistosa. E, paralelo a isso, a gente teve justamente esse ponto. Porque, muitas vezes, os juízes eles entendem como uma emergência, mas não é visto a parte financeira. Porque eu tenho uma pessoa com um plano básico que está exigindo um tratamento com o custo de um plano que ela não paga. E ele não traz aquela responsabilidade para o Estado e afoga a saúde suplementar, no caso, saúde privada. E aí, nesse momento, o que ele tinha que estar custeando a assistência do que realmente paga por aquilo, ele está custeando daquele que não pagou, mas que o juiz obrigou. E aí vocês trazem esse ponto do equilíbrio, é muito bom trazer nessa outra visão, porque muitos podem se prejudicar, como é o meu caso, que eu pagava um plano caríssimo para um atendimento, aí a empresa médica está em recuperação judicial, não conseguem fazer meu procedimento e a gente teve uma conversa meio que técnica nesse sentido. E aí eu pude ver dessa forma.
E aí eu acho que também tende muito ao Estado, no caso judiciário, ele trazer também esse entendimento que não é a responsabilidade do plano, porque aí acaba, como você mesmo falou, sucumbindo, porque daqui a pouco ninguém vai querer, não vai ter empresa para ter plano de saúde. E a gente sabe que é muito necessário, porque complementa o que não atende o SUS, de forma mais imediata. Mas aí, paralelo a isso, a pergunta que eu queria fazer com vocês era no seguinte sentido. Vocês que atuam muito com a saúde suplementar, existe, de certa forma, uma responsabilidade da saúde básica que deveria ser fornecida pelo governo que prejudica isso? Porque a pergunta foi no seguinte sentido. Se existe campanhas de prevenção, saúde básica, que geralmente é fornecida pelos municípios, não desafogaria um pouco a saúde suplementar? A prevenção, no caso que eu me refiro. Sim. Então, o SUS, meu entendimento, o Brasil ele adota um sistema único de saúde. Em 3 pilares. Né? Em 3 pilares. O SUS, propriamente dito, exercendo as funções através de suas entidades. A saúde complementar, que seriam pessoas de direito privado prestando serviço em regime de cooperação com o sistema único, com o SUS. E a saúde suplementar. Na verdade, a saúde suplementar ela foi pensada, como o próprio nome já diz, para atender a demanda reprimida do Estado, para garantir a livre iniciativa privada, para que ela custeasse alguns serviços. Só que o que acabou acontecendo? Isso se inverteu, porque o SUS não conseguia dar conta, as pessoas migraram para a iniciativa privada e hoje em dia, mesmo com a melhora de alguns serviços públicos de saúde, mesmo com o oferecimento de atenção primária, o que acabou acontecendo? As pessoas não têm a confiança e na cabeça delas aquele atendimento vai demorar muito, elas não vão obter e elas vão procurar o plano de saúde porque é mais rápido. Entendeu? A atenção básica, como você muito bem falou, para trabalhar a prevenção, se trabalha na atenção básica. O Sistema Único de Saúde ele é muito atuante nesse sentido, quando ele aparelhou o sistema com a municipalização, por exemplo, transferindo aos municípios a atenção básica da oferta da saúde no país. É óbvio que se houver um trabalho na atenção básica, você está evitando a doença, está trabalhando na prevenção e com certeza as doenças mais graves vai desafogar no próprio sistema, né, a atenção especializada, no próprio Sistema Único de Saúde vai desafogar, porque está se trabalhando a prevenção lá na atenção básica e com certeza vai ter reflexo na saúde pública como um todo, né? Vai ter reflexo na saúde pública como um todo. Como a doutora muito bem falou, a gestão da saúde brasileira é exatamente isso, é o Sistema Único, né, cuidando com as entidades próprias dele, né, com o sistema dele, tanto federal, que quase não tem mais, só no Rio de Janeiro, né, e estadual e municipal, né, e ele tem a liberdade para contratar parceiros, para complementar um determinado serviço que o próprio Estado não fornece, fazendo convênio, né, é como se fosse uma pizza o recurso, né. Tem os prestadores municipais, estaduais, federais, tem as fundações também que complementam, as militares que complementam. Isso aqui é uma fatia que há uma programação físico-orçamentária para ofertar esse serviço para a sociedade. Aí entra, como muito bem falou a doutora, a saúde suplementar. Infelizmente, a saúde suplementar hoje no Brasil, dado o seu custo, é para poucos. Hoje é para poucos. Eu acho que é um desafio do país, né? É um desafio para que a saúde suplementar chegue a mais pessoas, né? Eu, por exemplo, no caso individual, recentemente eu tive que sair da minha operadora, né? Eu tinha um plano coletivo, empresarial, né? Uma empresa que eu tinha, hoje não tenho mais, daí baixa, não tem mais necessidade, mas eu tive que sair por conta do custo, né? O reajuste hoje, que é um reajuste muito que massacra o idoso. Eu completei 59 anos, não sou idoso, mas completei 59 anos. Onde o usuário ele se vê numa situação difícil para sair do plano, porque é um reajuste faixa etária, um reajuste alto, né? E o valor fica muito alto, você não consegue pagar. Você tem que ir em busca de outros. Aí essa é uma orientação muito importante para ser dada ao usuário na hora de escolher um plano,
né? Na hora de contratar um plano, o que ele deve fazer? Eu acho que é uma informação muito importante. Eu tive que cair em campo atrás, né? Atrás de um plano que atendesse a minha realidade financeira, né? Que também atendesse a minha expectativa com relação à rede credenciada, a questão da carência, a questão do, né? Porque eu já vinha de outro plano, eu tinha direito à portabilidade de carência, para não cumprir mais carência, quer dizer, tive que fazer toda uma análise para ir para um outro plano, né? Que me desse segurança, me oferecesse segurança. Então, isso é uma situação que eu passei, que é a realidade da maioria das pessoas. É diário isso no escritório da gente. O plano cancelou, cancelamento unilateral, eu não sei porquê, eu estou em dia. Outra coisa, olha, eu não consigo mais pagar, como é que eu faço, para que plano eu vou? Aí a gente orienta. O nosso escritório é corriqueiro isso, as pessoas não suportando a questão financeira, insatisfeitas e a gente recorre ao judiciário com relação à questão do reajuste abusivo. Mas não obtém, é difícil obter resultado. Mas o doutor falou num ponto muito interessante em relação à carência nesses casos de portabilidade. Inclusive, quando eu estava nessa questão com esse plano, eu fui tentar mudar de plano e o plano que eu ia mudar não aceitava a carência desse. E acabou que eu nem bati cabeça, me mantive no mesmo que estava. Mas eu já estava nesse plano que eu permaneço há 4 anos e eles não aceitaram a minha carência. Eu ia ter que cumprir um prazo. E aí eu não me aprofundei a estudar essa situação eu estava assim, no nível de estresse tão grande por conta da voz, porque a gente é advogado, trabalha com a voz. E ainda dou aula, então a gente precisa muito da voz. E eu estava num nível de estresse muito grande, eu não me aprofundei, eu falei, vou deixar para lá, vou me manter onde estou. Mas nesses casos, existe um período que eles são obrigados a aceitar, porque eu não mudei, porque falaram que eu tenho que iniciar todo aquele procedimento. E eu já estava há 4 anos. Cumprir todas as carências, Cumprir todas as carências. Na verdade, existe sim um prazo. Se você cumpriu todas as carências no que a gente chama de plano de origem, que é o seu atual plano, no seu plano de destino, você não tem que cumprir mais nenhuma carência. Existe uma resolução normativa específica que trata da portabilidade. Ela recentemente foi modificada, então eu não lembro o número da resolução. Mas os requisitos para portabilidade é você estar em dia com o seu plano, você solicitar a declaração do plano de que você cumpriu todas as carências e está inadimplente. Com esses requisitos, a operadora de destino, se ela tiver um plano compatível com o seu plano atual, ela é obrigada a fazer a portabilidade. Inclusive, o consumidor que tiver essa dúvida pode acessar o site da ANS e tem lá, venha conferir a portabilidade. Você tem um campo específico de portabilidade e ele faz um estudo para você ali. Com aquele estudo, a operadora não tem como negar essa efetivação. Nossa, muito bom, nem sabia que existia. E a carência máxima são 24 meses. Então, se você, como falou aí, já tinha 4 anos no plano de origem... São 2 anos, né? São 2 anos. O plano de destino não poderia ter negado. A não ser que você estivesse saindo de uma modalidade de plano pessoa física para uma pessoa jurídica, que seria uma outra situação. É porque é modalidade de contratos distintos, né? Isso. E é porque também tem a carência inerente ao plano, que vem dessa portabilidade, e tem a carência parcial temporária também, né? Sim. Uma lesão pré-existente, uma doença pré-existente. Por isso que tem aquele preenchimento das informações médicas ali, né? Que hoje o plano faculta que o usuário, contratante, ele preencha por si só aquele questionário. E ele, como não tem... Acontece muito isso. O plano lá na frente, o usuário precisar de um procedimento e o plano alegar que era lesão pré-existente ou doença pré-existente. Aí dá a contenda jurídica porque o usuário não tem conhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é muito corriqueiro lá no nosso escritório, cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática é aquela cirurgia para paciente que tem, eu vou falar em termo popular, o queixo avançado, né? Classe 3. Classe 3 de quem? É uma classificação onde o queixo é avançado, fica além da maxila. Quer dizer, no questionário da operadora, lá não tem cirurgia ortognática. Existe uma pergunta lá que é genérica com relação à questão ortopédica. Quer dizer, o paciente não vai saber que aquilo que ele tem é uma lesão pré-existente. E ele já está em tratamento ortodôntico. Quando contrata o plano, ele já estava no tratamento ortodôntico. Quando o ortodontista, o cirurgião dentista, conclui que o tratamento ortodôntico não vai ser suficiente para tratar aquele prognatismo, aquela projeção da mandíbula, que opta
por uma complementação através da cirurgia ortognática, quando pede ao plano, o plano nega, porque diz que é lesão pré-existente. Quer dizer, então tem tantas nuances nessa questão eu trouxe aqui mais um caso, né, que do dia a dia da gente, tem tantas nuances que o hipossuficiente, né, o usuário que não tem conhecimento, ele é leigo, ele não... Aí o plano alega que ainda tem mais. Hoje o plano está processando, o plano está demandando contra o usuário, né, pedindo cancelamento unilateral, né, porque faltou, mentiu, omitiu a verdade, né? E eu tenho um caso que ele chegou a fazer até abrir até uma queixa na delegacia de polícia por faltar com a verdade, enquadrou lá. Isso foi um caso recente comigo, né? Eles abandonaram. Eu esperei também, eles foram revés no processo, eu esperei exaurir aquele tempo, eu entrei como autor, né? Como patrono da autora, quer dizer, reverteu o polo, porque a minha cliente estava no polo passivo, foi para o polo ativo, né? Mas tá desse jeito, eles vão realmente para cima e querem alegar por causa de custo, alegando que tinha que cumprir a CPT, a carência parcial temporária, que era no mínimo de 24 meses. Então, tudo isso, o contrato, né, doutora? Sim. O contrato, ele é de extrema importância para o usuário. Inclusive, isso é uma falha causada pela própria legislação. Se você pegar a legislação da saúde suplementar e for buscar o conceito de lesão ou doença pré-existente, o único conceito que ela dá é aquilo que você saiba ser portador. No caso do exemplo que ele deu, como é que eu vou saber que eu tenho esse problema, que isso é um problema, essa protuberância? Eu não tenho a competência técnica para saber, eu como consumidor beneficiário, que não entendo nada disso, eu como saber que eu tinha que marcar a declaração de saúde. E essa questão que ele falou das operadoras estarem demandando os usuários é o seguinte: dentro da legislação também prevê que a omissão na declaração de saúde é plausível de processo administrativo na ANS. Só que esse processo da ANS, para demonstrar que isso é uma fraude que o consumidor fez, ele é muito demorado, é extremamente burocrático. Então as operadoras buscam a via mais fácil, que é o boletim de ocorrência, por conta dessa fraude que o consumidor faz. Porque nesse exemplo dele é difícil o consumidor saber, mas um consumidor que já tem um histórico de pressão alta, já tem um problema cardíaco, que vai na sua ficha, preenche e coloca que não tem doença nenhuma, que não tem nada, é muito difícil desfazer essa questão da má-fé, dizer que ele não cometeu uma fraude para não ter carência, se ele já sabia que ele tinha um problema cardíaco, se ele já tinha um histórico na família de problemas cardíacos. Isso era muito comum a gente ter pedidos de tutela nesse sentido. A declaração preenchida, tudo como não daquele beneficiário, 4 meses de plano, dava entrada num pedido de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, uma ponte de safena. Como é que eu vou comprovar que ele já não tinha aquele problema? Então, a legislação falhou ao definir doença e lesão pré-existente e causou esses problemas, como o colega citou. E eu achei muito, até coincidência o doutor comentar sobre isso, porque a minha filha teve esse problema. E aí a gente descobriu quando ela era criança, com 2 anos, porque começou, né, a ir crescendo de forma desproporcional, os dentinhos dela não desenvolviam. E aí a gente começou a investigar. E como eu já tinha o plano e ia incluir ela logo que ela nasceu, a gente começou a fazer um acompanhamento ali inicial, que a gente diagnosticou logo e já tratou. Ela fez pequenas intervenções e solucionou o problema, né? Porque acompanhava tudo. Mas se a gente não tivesse tido esse acompanhamento, a gente nunca ia imaginar. A gente só percebeu, o pai dela sofria bullying do próprio pai, que ele chamava ela de queixinho de gaveta. Ele vai assistir, brincando assim, né? Mas ela ficava com aquele negocinho assim grande, né? Maior do que do tamanho normal. E a gente identificou, mas assim, foi um acompanhamento que eu já vi que tem muitas pessoas, porque a médica que tratou dela, ela tinha muitos outros pacientes na mesma condição, mas que já estava no nível avançado, mas que achava que aquilo era do desenvolvimento, do crescimento, quando vê, já é um caso adulto. Mas um outro ponto que a doutora tocou, o doutor já vinha compartilhando assim casos reais, vocês tiveram assim algum caso impactante envolvendo a saúde suplementar que teria direito, mas não foi atendido? Que vocês representam em muitas situações mais o consumidor ou também empresas nesse sentido?
de fazer essas defesas, de realmente demonstrar que não cabe aquele procedimento, não está previsto no contrato, o custo não cobre, porque a gente sabe que eles têm direito a fazer essas defesas nesse sentido, né? Sim, durante muito tempo da vida eu advoguei mais para a operadora. Hoje em dia eu advogo tanto para um quanto para o outro, tanto para o consumidor quanto para a operadora. Então eu tenho um pouco da visão dos dois lados, eu consigo antever o que a operadora vai alegar em determinadas situações. Casos emblemáticos surgiram desde os primórdios, quando começaram esses planos de saúde a surgir e antes de ter a 9656. Por que eu digo isso? Antes da entrada em vigor da Lei 9656, lá em 1º de janeiro de 99, os planos de saúde eram regidos única e exclusivamente pelo Código Civil. E esses planos que surgiam há muito tempo atrás, eles tinham fontes pequenas, eles sequer obedeciam o que estava estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, que até então não se tinha essa obrigatoriedade de que o CDC seria aplicado nessas situações. Então, tinha algumas cláusulas contratuais que diziam: eu cubro a doença, mas eu cubro a cirurgia para aquela doença, mas eu não cubro o OPME, que são as órteses, próteses e materiais especiais. Então, se a cirurgia não se realiza sem aquele determinado material, como é que eu cubro a cirurgia, mas eu não cubro o material? Quando veio a Lei 9656, ela trouxe ela iniciou uma judicialização em massa em razão disso, porque vinha um dispositivo nela dizendo que ela ia se aplicar a contratos que tinham sido celebrados antes da vigência dela, desobedecendo diversos dispositivos legais, inclusive causando insegurança jurídica. Veio uma ADIM que tornou esses artigos inconstitucionais, a Lei 9656 foi alterada e ela passou a tratar dispositivos vigentes a partir da entrada em vigor dela. Então, aqueles contratos antigos permaneceram com essa disposição de não cobrir o OPME. Então, toda vez que aquele usuário precisa de uma cirurgia ou de qualquer outro tratamento que não existia na época da contratação dele, ele entra na justiça, consegue uma liminar, porque a cirurgia dele não se realiza se não tiver aquele determinado material. Ou então ele é obrigado a pagar particular, que são materiais muito caros. Nossa, um exemplo muito importante, porque a gente tem muitas pessoas com planos aí há mais de 15 anos, 20 anos, que não acompanham essas atualizações. E aí eu não sabia que existia, né, uma comissão de saúde suplementar, porque assim, eu participo, já participei de algumas comissões, hoje eu participo só da de gestão de previdenciário, mas é muito importante, porque eu posso ver que muitas comissões são de fato muito atuantes, representando aquela determinada classe. Por exemplo, a gente tem muitas situações que a gente está passando aí com o previdenciário, né? Muitas violações de prerrogativas por parte do INSS. Então, a gente tem ali uma comissão que é representando a OAB em algumas coisas para nos auxiliar e buscar, né, que nossas prerrogativas não sejam violadas. Mas eu queria saber um pouco mais do trabalho que está sendo feito, do que vocês trabalham dentro da comissão. Até mesmo para quem é advogado e está nos assistindo, se quiser fazer parte. Anteriormente, a comissão era única de saúde, Comissão de Direito Médico e Saúde, da seccional. Alinhado com a mesma nomenclatura da Comissão Nacional. Existe uma Comissão Nacional na OAB Federal também. A gente analisou e a gente viu que as demandas eram muitas de direito médico, né, e da saúde aqui no estado, como é no Brasil todo. As demandas eram muitas e uma comissão só, a gente acabava ficando... Demandas de saúde pública é uma situação completamente diferente, demanda de saúde suplementar. Aí tivemos aquela migração, aquela contratação da OS, do 28 de agosto, da OS Sul, né? Aí teve aquela confusão toda, né? Onde o governo do estado dispensou uma cooperativa de cirurgiões, a cooperativa de ortopedia. Então aquilo ali foi uma demanda de saúde pública que precisou, né? Precisou a comissão acompanhar, a comissão ver o que estava acontecendo, em que o cidadão iria ser, né, prejudicado. Né? E a gente foi amadurecendo e entendeu que seria melhor dividir. A doutora Adriana Trindade, que hoje não veio, como ela já tem uma atuação muito mais antiga do que a gente na saúde pública, trabalhou em diversos órgãos, o último foi lá no Hemocentro, Centro de Hematologia, e a gente fez um projeto e submeteu esse projeto ao Dr. Jean Cleuter, presidente da nossa seccional, segmentando as duas comissões.
direito público e de direito de saúde suplementar. E cada um viu que tinha, né? Quem viu que tinha, se identificava mais com a suplementar ou com a pública, ou ficaria nas duas. E assim foi feito, o Dr. Jean submeteu ao pleno da OAB, né, aos conselheiros, foi aprovado e hoje a saúde, as comissões são diferenciadas. A gente atua, por exemplo, estamos aqui só tratando de saúde suplementar, que as informações, as demandas não se esgotam e as informações são muitas, né? Então, por exemplo, naquela época, vou dar só um dado, uma vez, um domingo, o doutor Jean me ligou, Eládio, tem uma turma de usuários, de pais de criança da UTI neonatal do Ana Braga, da maternidade Ana Braga, que estão sem ar-condicionados. Aí um usuário lá fotografou, fez um vídeo, jogou no Instagram e marcou o governador. Os pais estavam se abanando com a tampa das quentinhas de isopor. Nossa. Quer dizer, e uma UTI de criança, né, que estava ali com aquela luz em cima. Eu tive que ir lá na maternidade, né, quer dizer, uma demanda pública. Estive lá na maternidade, conversei com o diretor, ele me explicou. Rapidamente resolveram, é lógico, tiraram as crianças de uma sala que estava com o ar-condicionado danificado, e aqui nessa região não tem como ficar sem ar-condicionado, né? No instante, quer dizer, a intervenção da OAB, olha como foi importante. A OAB chegou lá, lógico, com urbanidade, né, respeitando as pessoas que estão ali naquela unidade, na gestão daquela unidade. Quer dizer, tudo foi resolvido. Quer dizer, é assim, o trabalho das comissões é primeiro voltado para a advocacia, né? Sim. Os advogados fazem parte das comissões, são membros voluntários, né? Você sabe muito bem disso, ninguém tem nenhum ali, é honorífico mesmo, como também é o presidente da OAB. E a gente se engaja nos pleitos da sociedade, né, também, e levando a casa das boas causas, né, até a sociedade, para que a sociedade seja atendida. E assim, é um trabalho muito gratificante, né, que a gente desenvolve lá na OAB. Qualquer advogado pode participar das comissões. Hoje, quem quiser participar, entre no site da OAB, lá tem um espaço comissões e tem um nicho lá que você põe seu nome, seus dados, se candidata a participar de qualquer comissão. Acho que tem quase 100 comissões na OAB. Se candidata a participar de qualquer comissão. E a OAB faz uma triagem, né? Faz uma triagem que é prevista em regulamento, faz uma triagem daquele colega advogado e aprovado o ingresso dele nas comissões, ele vai desenvolver atividade, trabalhar com a gente. Não só nessas questões, né, de denúncia, mas também atividade acadêmica, a gente faz muita atividade acadêmica. Muito bom. E assim, nós estamos no primeiro bloco do nosso Pod Castelo, a Voz do Direito, falando sobre saúde suplementar. E daqui a pouquinho a gente vai dar continuidade nesse tema muito importante que vai trazer para você muita informação. Pod Castelo Finanças e Negócios, entrevistas sobre educação financeira, de que maneira podemos poupar dinheiro, organizar as contas pessoais e empresariais, as melhores ideias e negócios para o sucesso no empreendedorismo, a importância da inovação tecnológica aliada ao planejamento, visão estratégica e o uso de ferramentas adequadas para a satisfação dos clientes. Apresentação, Alohans. Acompanhe Pod Castelo Finanças e Negócios com a participação da população nas redes sociais do Portal Castelo. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Voltamos ao nosso episódio sobre saúde suplementar. Hoje a gente está falando muito sobre os planos de saúde, o que você tem direito, o que os planos de saúde também têm direito. Nós estamos com o Dr. Eládio, a doutora Ana Carolina, vice-presidente e presidente da Comissão de Saúde Suplementar da OAB, uma comissão bem atuante, e eu fiquei muito feliz porque vocês trazem uma bagagem de conhecimento muito grande dessa área. A doutora Ana Carolina está dando algumas aulas, porque ela fala assim, então calma, e eu estou acompanhando de uma forma bem simplificada, né? A gente também tem, o doutor comentou sobre uma atividade que ele fez na Ana Braga. A gente também fala que quando a gente está falando do plano de saúde, a gente remete muito que tudo passa a ser obrigação do plano. Quando a gente faz a aquisição de algum plano de saúde,
pode ocorrer algumas situações que o plano ele não seja obrigado, como, por exemplo, fornecer medicamento. Eu já tive uma situação, eu não atuo com direito de saúde, passei o caso para uma colega que atuava, porque ela fazia um tratamento médico e esse tratamento médico exigia uma medicação muito específica, que era 15 mil uma dose, e ela precisava de 5 doses ao mês. E o médico receitou, só que não era disponibilizado no SUS. E ela queria entrar com uma demanda judicial para fornecer medicamento. E aí, quando a gente fala muito da parte de contrato, a doutora até comentou, é muito importante a gente ler, quase ninguém lê contrato. Mas os planos, eles podem incluir, retirar essa obrigatoriedade de medicamentos? Existe algo assim específico? Eu não acompanhei o caso, porque é totalmente alheio à minha área, mas era algo assim muito urgente e a colega que cuidou. Então, a Lei 9656, que como eu já disse, rege os planos de saúde, lá no artigo 10, ela trata das exclusões de cobertura, o que o plano pode excluir da cobertura. Então, uma das exclusões de cobertura que ela prevê é justamente o fornecimento de medicamentos. A operadora não é obrigada, salvo os medicamentos para tratamentos oncológicos. Então, como ela prevê essa exclusão, essa possibilidade de excluir, ela não diz que o plano não pode cobrir, ela diz que ele pode excluir. Então, a maioria dos planos não quer fornecer e não disponibiliza isso nos instrumentos contratuais. Existem operadoras que trabalham com uma única linha de planos de saúde, ou seja, ela tem uma única linha de contratos, ela tem um padrão pessoa física, que é aquele contratado entre a pessoa e o plano diretamente, e os planos coletivos, mas o instrumento contratual em si é o mesmo, salvo algumas exceções que ela vai ajustando por conta da natureza do contrato. Então, existem outras operadoras, principalmente fora do nosso estado, que tem vários tipos de contrato. Ela tem um contrato, como você falou, mais básico, que é um valor mensal. Existe um plano mais intermediário e outros planos de cobertura superior. E existem planos de cobertura superior que prevêem tratamentos domiciliares, fornecimento de medicamentos, e em sua maioria eles não têm nenhuma limitação. Porque são planos, como eu falei, cobertura superior, mas também o valor da mensalidade é um valor muitas vezes astronômico, que quase ninguém tem condições de pagar. Isso que a doutora está falando é sobre a segmentação do plano. Tem plano exclusivamente ambulatorial. É um plano, como ela bem falou, mais barato, né? Um custo menor, mas só vai cobrir ambulatório, consultas e alguns exames básicos. Tem o plano que é ambulatorial e hospitalar, quer dizer, já cobre parte hospitalar. Ainda tem outra segmentação que é odontológica também. Tem plano que tem a segmentação odontológica também. Inclusive, nesse caso que eu falei da ortognática, houve até uma decisão do juízo dizendo que a usuária não teria direito porque o contrato dela não tinha segmentação odontológica. E cirurgia ortognática é uma cirurgia feita em centro cirúrgico, não precisa de segmentação odontológica para ter direito para a cirurgia. Quer dizer, então, existe essa questão, como ela bem falou, o contrato é de extrema importância, por isso que tem que olhar muito bem o contrato, ver o que está contratando, né? Até para demandar, por isso que é importante um advogado, procurar um advogado, né, que atue nesse nicho da advocacia, né? Que realmente a advocacia é muito ampla, né? Então, um advogado que tenha militância nesse nicho para orientar melhor, né? Principalmente na hora da negativa, o que fazer? O plano negou. E sai muito caro porque você vai ter que contratar alguém para lhe dizer se você vai ter direito ou não e poderia ter lhe auxiliado numa contratação. Olha, eu quero um plano, minha situação é essa, para auxiliar, porque acontece bastante. A gente acaba comprando muitas vezes pelo impulso. Eu vou contratar, ficam aquelas condições miúdas, os esclarecimentos não são completos. Eu falo isso porque a gente já tive vários tipos de plano. É porque o corretor, né, ele está no afã de vender, né, tem aquela... A comissão dele. A comissão inicial que é dele e acaba, às vezes, omitindo ou deixando de prestar a devida informação ao usuário, né? Eu vou dar um dado, a gente tem que trazer caso concreto aqui, né? O plano coletivo por adesão é um plano que está vinculado a alguma categoria profissional, né? E vez por outra a gente se depara com um usuário que não tem um perfil para pertencer naquele plano coletivo por adesão, porque o corretor inseriu ele indevidamente numa categoria do comércio, por exemplo. Vou dar um exemplo do comércio, por exemplo, tem lá o Senac, né?
e inseriu aquele, né, e ele vai pagar uma taxa, né, associativa, né, naquele local, e a pessoa, o usuário não tem perfil nenhum, né, mas ele quis para inserir e para vender, e lá na frente tem problema. Agora mesmo tem um plano aí de Londrina, um plano hospitalar, que fez um cancelamento unilateral de muitos usuários. Aí nós fomos procurados, fomos analisar para ver qual era a legalidade daquele usuário estar naquele plano coletivo por adesão, e era uma pessoa que não tinha o perfil para estar naquele plano, quer dizer, o corretor que inseriu uma forma de atender para vender o plano de saúde para aquela usuária. E ela, a mesma coisa é a questão do falso coletivo, né, empresarial. As pessoas estão abrindo hoje empresas, né, O doutor está esclarecendo perguntas que eu já ia começar a fazer nesse sentido, das duas formas. A gente, sempre que é procurado, a gente encaminhava, olha, eu acredito que o colega atenda, e é até bom saber dessa parte desse conhecimento de vocês, porque o que eu tenho sido muito procurada. Pessoas que trabalham no distrito industrial, aí eles têm aquele plano coletivo empresarial, só que eles querem se manter no plano, porque muitas vezes eles têm dependentes, a esposa, filhos e tudo mais, e ele saiu da empresa. Aí ele quer sair, mas ele quer continuar com o plano, ele mesmo pagando. E na maioria das vezes, as operadoras, elas recusam. Só que eu falei, olha, eu não tenho como te fornecer sobre essa informação, se eles são obrigados ou não. Aí peço para procurar, porque eu tenho muito cliente trabalhista, né? Então acaba somando. E aí surge muito essa pergunta, e quando a doutora me falou da carência, me remeteu essa lembrança dessas perguntas. Então, nesses casos, doutora, aplicaria-se também o caso da carência, mas aí envolve outra questão. Ele era um contrato PJ, ele vai passar a ser um contrato pessoa física. Então, a Lei 9656, ela prevendo situações de despedida sem justa causa, ela criou lá no artigo 30 e 31 as espécies de continuidade do plano. O que seria isso? Justamente a situação em que o funcionário é demitido, mas ele deseja continuar no plano às suas expensas. Além da Lei 9656, ela criou esse direito e a própria ANS o regulamentou através de uma resolução que recentemente foi alterada também. O que diz essa resolução? Eu tenho um plano de saúde empresarial, eu estou sendo demitida hoje, eu tenho até 30 dias para manifestar minha vontade de continuar com o plano, por um prazo de até 2 anos, que é o prazo máximo que eu fico, só que eu tenho que preencher alguns requisitos. Se no meu plano empresarial eu já cumpri todas as carências, eu não vou ter carência nenhuma, porque eu não vou mudar de plano, eu vou estar num plano de continuidade. Eu vou passar, muitas vezes essas empresas, elas pagam uma parcela do plano, o valor é R$100, o funcionário desconta em contra-cheque 50 e a empresa arca com os outros 50, com a outra parcela da mensalidade. E quando ele vai para o benefício de continuidade, ele passa a pagar os R$100 integralmente, ou seja, ele arca com essa mensalidade. Só que se ele ingressar em novo emprego, ele deixa de preencher os requisitos para a continuidade do plano, porque a continuidade ela foi pensada para o usuário que foi despedido sem justa causa e não tem uma outra fonte de renda. Então, quando ele vai para uma nova fonte de renda, ele perde a condição. Muitas vezes a gente sabe que não tem controle. Ele fica naquele plano até ele não querer mais. Só que o certo era ficar até 2 anos. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, ele tem direito a ficar e a empresa é obrigada a informar que ele tem direito. E a operadora não pode negar. E olha que a explicação foi muito clara e, doutor, isso acontece muito. Acontece muito, muito mesmo. Inclusive, a gente tem situações que é pedido, né? Porque eu não atuo no trabalhista. É um colega, só acompanho, que trabalha lá conosco. E aí ela comentou que muitas vezes ela pede a continuidade, só que ela não me esclarecia como, né? Quando vai pedir diferenças de verbas, algumas vezes tem diferenças salariais, enfim. E ela explicou, não é possível pedir numa demanda trabalhista que esteja recente, porque não foi feito esse procedimento de informar e nem de dar opção ao consumidor, ao cliente nesse sentido, pela ocultação da informação. Mas me respondeu bem objetivamente. É a mesma coisa, por exemplo, a portabilidade, só
para ficar claro aqui, você tem direito à portabilidade, tem mais de 2 anos do plano de origem? Tem, mas tem um regramento. Você tem que pedir do plano de origem a carta de permanência, tem um prazo para você apresentar essa carta de permanência ao plano de destino, para você ter direito à portabilidade de carência. Não é assim não, contratei, já estava no plano, não, tem um regramento que normalmente quem deve prestar essa orientação é o corretor, né? É o corretor que está ali com o usuário, que está migrando, está saindo de um plano e preenche os requisitos para ter a portabilidade. Só que tem todo um regramento, né? Tem resoluções que regulam isso para você não perder o direito, senão você vai pagar, né? Os 2 meses você paga uma multa, paga 2 meses de mensalidade. Sim. Né? Se você não... É o aviso prévio. O aviso prévio, você paga para o plano de origem. Então tem que tomar muito cuidado, tem essas questões que o usuário tem que se orientar. Por exemplo, também, eu acho que é importante, a gente conversou tanto sobre negativa, né, de medicamento, home care, de procedimento, cirurgia, mas o que o usuário tem que fazer? Né? Existem condutas também para o usuário, o que ele tem que fazer? Primeiro, pedir a negativa por escrito, normalmente é um e-mail, né, negando e justificando. Ainda cabe ali, naquela instância da própria operadora, recurso, né? O usuário pode recorrer, né? Administrativamente contra-argumentar aquela negativa frente à própria operadora. Não surtiu efeito, né? Analisa a questão contratual, se tem cobertura, se é negativa é legal, se não é legal. Não surtiu efeito, reclamação da ANS. Existe uma notificação também que você faz, a ANS tem o 0800, né? Ou seja, tem toda uma cadeia, uma né? linha. Uma linha administrativa para você. E quando você judicializa, né? O judiciário vem com bons olhos, né? Sim. Você esgotou as esferas administrativas. Você vê com bons olhos, você não está de pronto judicializando sem esgotar. Quer dizer, isso é importante. Eu ainda não vi decisão judicial mandando o jurisdicionado a esgotar a instância administrativa, né? Mas daqui a pouco pode até acontecer isso. Tudo bem? No direito bancário já pedem, no consumidor também. Daqui a pouco gente sofre muito isso. Saúde suplementar também estão... Mas eu acredito que até porque nesses casos, muitas vezes são situações muito extremas, né? E eu acredito que foge um pouco até da sensibilidade nesse sentido. A pessoa está numa situação grave de saúde, que envolve até às vezes... eu estou cuidando de um caso, eu não atuo, mas eu estou cuidando de um caso pro bono, né? E é uma situação assim, extremamente delicada, depois eu compartilho com vocês, mas eu tive assim, muito suporte do meu sócio, que já atua nessa área, né? Mas eu fiquei à frente dessa questão. Mas era uma demanda contra o Estado, né? Não era contra a plano, até porque ela tem plano, mas o plano não cobre, o plano dela é esse plano básico. Foi esclarecido que a cirurgia dela é uma cirurgia metabólica, nem sabia que existia esse nome. E é uma situação rara, mas também muito crítica, que envolve obesidade. E o plano dela cobre várias coisas, eles não deixam de dar a devida assistência até o limite, e por isso a gente entrou realmente contra o Estado, né? Porque as pessoas pensam, o Estado vai demorar muito, então vou contra o plano mesmo e vamos ver se dá certo. Mas eu falei, olha, não vamos correr esse risco e vamos responsabilizar quem realmente é o responsável pelo teu caso. Porque o plano dela não cobria, mas o que nunca deixaram de descumprir, surpreendentemente, ela não tinha do que reclamar. E então a gente seguiu quem era realmente o responsável, né? Pra gente não sobrecarregar a saúde suplementar. Mas, gente, olha só, a gente já está quase encerrando o nosso bloco falando sobre saúde suplementar. Eu tive uma aula dos doutores, a doutora, 19 anos nessa caminhada, doutora. Eu fiquei, assim, super surpresa, porque a doutora tem um rosto tão jovial, para quem já está há muito tempo na advocacia. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, rede social, a gente pode compartilhar, até mesmo para quem quer ter mais informações, as comissões. Se alguém quiser ter alguma orientação através da comissão, pode procurar a AB? Como se localiza vocês? Fala um pouquinho, doutor. A OAB ela tem o canal direto, né? O canal direto de contato com a sociedade, com a advocacia, que pode chegar lá e mandar mensagem. A própria OAB já distribui para as comissões, quando tem demandas direcionadas para cada comissão, para cada tema de comissão. Quando tem alguma demanda, que alguém vai no canal da OAB e faz uma reclamação. É importante deixar a informação que a OAB ela não atua individualmente em favor do jurisdicionado. A OAB ela não adianta ligar para a OAB, olha, eu estou com um caso, a OAB não vai intervir em casos pontuais, em casos pessoais. A OAB pode intervir em casos coletivos, né, em demandas coletivas. Né? Como o doutor citou a situação da Ana Braga. Da Ana Braga, que é ali uma situação coletiva, dos recém-nascidos, envolvia muita gente. A OAB vai até o local e a OAB
faz parceria também com o Ministério Público, lá tem uma pasta no Ministério Público da Saúde também. Hoje tem várias situações que a OAB pode demandar, e demanda. Tem a própria Defensoria Pública também, hoje a Defensoria tem um núcleo de saúde também, né, que a gente indica quando o jurisdicionado não pode contratar um advogado privado, né, se ele preenche o perfil para ser beneficiário da justiça gratuita, né, por um advogado do Estado, a gente indica lá na Defensoria, o doutor Arlindo é um defensor público que magistralmente administra aquele núcleo, né, de saúde. Então a OAB é assim, ela procura, nós temos também nosso Instagram, né, da Comissão de Saúde, Comissão de Direito Médico e Saúde, nós temos o Instagram, que também, se quiser mandar mensagem também, a gente às vezes recebe mensagem e demanda. E o doutor tem Instagram? Tem meu Instagram também. Qual é o seu Instagram? @Eladio Souza Gomes. @Eladio Souza Gomes. Tem o nosso site também, eladiogomezadv.com.br, né, que é o nosso site também. Lá tem o nosso portfólio de orientações. Nós temos um blog que orienta a sociedade, orienta, né, o usuário que precisar de alguma, né, relacionada à saúde, ou público ou suplementar. A gente está ali para prestar também. A gente faz muita consultoria gratuita no escritório. Aquela amigo, né, que liga, manda no Instagram. A gente tira uma dúvida minha rapidinho, aí tu fica 1 hora com a pessoa no telefone. É uma negativa daquele aparelho que põe no intestino. É colostomia, né? Mas tem um nome, né? Tem um nome. Tem vários. Olha, não chegou. É da Unimed, é a Unimed Nacional, que está cumprindo. Olha. É a regional. Ligue para lá, faça contato, ela manda entregar, porque agora está direto, não está mais com a daqui de Manaus. Então a gente sempre presta orientações. É eles que estão com o meu problema. Mas a gente sempre presta orientações nesse sentido, nem sempre a judicialização é o caminho que vai solucionar, né? A gente consegue resolver sem precisar, né? E às vezes demora até mais. A própria doutora, quando eu estava lá na Unimed, quantas vezes eu liguei para ela, tem um caso assim, um intercâmbio, lá não sei da onde, do Maranhão, da Paraíba, a pessoa está com dificuldade, como é que resolve? Quer dizer, resolvia. Né? Então, nem sempre judicializar. Às vezes um contato entre colegas, tá? Tem um problema com a operadora X, vou até o advogado da operadora, senta, conversa, explica, antes de demandar judicialmente. A gente faz muito isso. A própria Pivida também, por exemplo. A gente vai lá no jurídico da Pivida, é um medicamento que está demorando, que já tem a liminar, imprime a liminar, leva na mão a decisão judicial, né, da tutela antecipada, conversa com o jurídico. Eu já resolvi, já aconteceu isso comigo, e antecipa e sai e resolve. E a doutora? A doutora é ativa no Instagram, em rede social? Sim, bom, o Instagram tem o Instagram do escritório, onde a gente posta algumas informações, alguns vídeos de instrução não só para a sociedade, mas para todos os nossos colegas também que queiram aprender. O escritório ele tem uma linha de atuação voltada à área de direito médico e da saúde, direito de trânsito também, que é um sócio nosso que atua, e na área trabalhista, na área do consumidor, mas principalmente os nossos vídeos são na área da saúde, que é uma área muito específica, tem normas também, normas que hoje em dia a maioria dos colegas desconhecem, a gente não sabe dessas áreas regulatórias, a quantidade de resoluções que são obrigatórias de cumprimento. O Instagram é Cirino Prado Advogados. Para quem quiser pode seguir, a gente vai voltar a fazer algumas postagens, ficar mais ativos no Instagram. E é muito bom a gente até, quem está de casa, acompanhar, por exemplo, a gente vê, como a doutora mesmo falou, aquele boom do espectro autista, que hoje a gente tem várias demandas que são obrigatórias tanto para a rede privada quanto para a rede pública, né? E aí ter essas informações, às vezes até normas da ANS que a gente nem sabe, e assim vai seguindo. É muito bom você seguir Instagrams voltados para as áreas que vocês têm interesse, porque geralmente estão sempre postando informações, alterações na legislação, e o conhecimento, ele também é preventivo, né? A gente também tem esse ponto para falar. Mas, olha, eu fico muito feliz com a participação de vocês. Eu tirei muitas dúvidas, inclusive, porque não é a minha área de atuação, mas a gente aprende sempre juntos. E o Portal Castelo está sempre de portas abertas esperando vocês. Mais uma vez, obrigado, Cristiane, pelo convite. Em nome do presidente da nossa seccional, Dr. Jean Cleuto, agradecemos o convite e ficamos à disposição para quando precisar. Estamos aí. E o Portal Castelo, a Voz do Direito, a gente sempre traz
alguém que fale daquele direito para responder o consumidor, a pessoa que está aí de casa. Então, estamos aí encerrando o nosso 10º episódio e logo nós temos mais novidades dos nossos próximos episódios. Inclusive, nós já estamos ativos no Spotify, né, Carlinha? Vamos compartilhar o link para você também ouvir os nossos podcasts. Você que está no seu carro, numa viagem longa, pare para escutar que vai ter muita informação para você. Até o próximo episódio. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização, Castelo Connection e Portal Castelo.